Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Que Deus abençoe sua vida, sua família e conceda muitas vitórias. Sou Gabriel Velasquez e você está no canal O Espiritualista, onde exploramos temas espirituais e buscamos respostas que nos conectam à fé e à compreensão do mundo espiritual. Hoje, quero te convidar a refletir sobre um tema profundo e, ao mesmo tempo, intrigante. Já pensou no que acontece após a morte daqueles que dedicaram suas vidas ao mal? Como é o processo de redenção para quem carregou tanto sofrimento nas mãos? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a vida pós-morte de Pedrinho Matador, o maior assassino em série do Brasil. Um homem cuja trajetória chocou o país, mas que agora, do lado espiritual, enfrenta uma nova realidade. Recentemente, através de um médium que chamaremos aqui de Miguel para preservar sua identidade, recebemos um relato de um espírito de luz chamado Emanuel. Prepare-se, porque você vai descobrir como o mundo espiritual lida com almas que causaram tanto mal na Terra. Vamos falar sobre o umbral, mais especificamente o Vale dos Assassinos, um lugar reservado para aqueles que viveram no caminho da violência e do crime. Mas não se engane. Por mais denso e sombrio que esse tema pareça, há sempre uma luz no fim do túnel, e é sobre isso que falaremos. Um espírito de luz, que trabalha incansavelmente ajudando almas sofredoras, foi responsável por intermediar essa mensagem. Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa entender mais sobre o mundo espiritual. Prometo que revelações surpreendentes te esperam, e a última delas pode mudar sua perspectiva para sempre. Agora, vamos mergulhar nessa história e entender o que aconteceu com Pedrinho Matador após sua partida deste mundo. Após sua morte, Pedrinho Matador encontrou-se em um lugar que poucos conseguem imaginar. De acordo com o relato transmitido pelo médium que chamaremos de Miguel, ele foi levado diretamente ao umbral, uma região espiritual onde espíritos carregados por suas escolhas negativas na Terra enfrentam as consequências de seus atos. O local em que Pedrinho está é conhecido como o Vale dos Assassinos, um setor do umbral reservado às almas daqueles que tiraram vidas e mergulharam na violência. Segundo os relatos, esse vale é descrito como um ambiente de trevas densas, repleto de sons de lamentação e tormento. As energias pesadas que predominam ali são resultado direto do ódio, do rancor e das ações desumanas praticadas pelos espíritos que ali se encontram. Pedrinho, que em vida justificava seus atos como uma vingança contra os que considerava maus, agora enfrenta uma nova realidade. No umbral, suas justificativas terrenas não têm peso. Ele é confrontado pelos ecos de suas ações, rostos das vítimas, gritos e emoções que ele mesmo provocou. Essa experiência, segundo os ensinamentos espíritas, não é um castigo divino, mas uma oportunidade de confronto com a própria consciência, a primeira etapa de um longo processo de aprendizado e arrependimento. Mas, como sabemos, Deus nunca abandona suas criaturas. Mesmo em um lugar como o Vale dos Assassinos, há presenças luminosas que trabalham para resgatar e orientar os espíritos que mostram sinais de arrependimento. Foi através de um desses espíritos de luz, que chamaremos de Emanuel, que o médium, Miguel, recebeu a mensagem de Pedrinho. Emanuel descreve Pedrinho como um espírito confuso, que ainda não entende completamente a gravidade das escolhas que fez. Ele resiste em aceitar sua responsabilidade, justificando seus atos como justos. No entanto, Emanuel não desiste. Seu trabalho é oferecer orientação e fortalecer a fagulha de arrependimento que pode eventualmente levar Pedrinho a um processo de regeneração. Por ora, Pedrinho permanece no umbral, cercado pelas consequências de suas próprias ações. Mas, como aprendemos com Allan Kardec em obras como O Livro dos Espíritos, ninguém está condenado eternamente. Há sempre a possibilidade de recomeço, mas ela depende do arrependimento genuíno e do desejo de mudança. O que mais chama a atenção no relato de Pedrinho Matador, segundo o espírito de luz Emanuel, é a dificuldade que ele enfrenta para reconhecer a extensão de seus erros. No umbral,
Os espíritos não podem fugir de si mesmos. Não há máscaras, não há justificativas. É um confronto direto com a verdade de suas ações, refletidas de forma clara e inescapável. No Vale dos Assassinos, a dor que ele experimenta não vem de agentes externos, mas de sua própria consciência, que aos poucos começa a despertar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, explica que o sofrimento no plano espiritual não é uma punição, mas uma consequência natural das vibrações que emitimos em vida. Pedrinho, que em vida escolheu o caminho da violência, agora sente o peso das energias que semeou. A presença de Emmanuel é crucial nesse processo. Espíritos como ele têm a missão de auxiliar almas em sofrimento extremo, oferecendo orientações e criando oportunidades para o arrependimento. Mas essa ajuda não é imposta. Emmanuel descreve que o progresso de Pedrinho depende exclusivamente de sua própria vontade de mudar. Durante o contato, Emmanuel compartilhou que Pedrinho ainda está num estágio inicial de compreensão. Ele revisita suas memórias constantemente, como se estivesse preso em um ciclo de dor e culpa. Cada cena que emerge em sua mente vem acompanhada de sentimentos intensos, não só o sofrimento das vítimas, mas também o impacto causado nas famílias delas e em sua própria trajetória. É como se ele assistisse a um filme de sua vida, mas desta vez sentindo o que os outros sentiram. Nesse ponto, surge uma questão fundamental. Quanto tempo Pedrinho permanecerá no Vale dos Assassinos? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, desafiadora. Ele estará lá pelo tempo que for necessário para que o arrependimento verdadeiro tome conta de seu coração. Como dito em Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 8, "Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai." A misericórdia divina está sempre presente, mas exige que o Espírito abra as portas para ela. A mensagem de Emmanuel nos deixa claro que Pedrinho Matador tem um longo caminho pela frente. Seu arrependimento, quando chegar, será o primeiro passo de uma jornada que pode levar muitas reencarnações até que ele consiga reparar o mal causado. Se você chegou até aqui, diga nos comentários: "O amor cobre uma multidão de pecados." 1 Pedro 4, 8. Quero saber sua opinião sobre a jornada de Pedrinho e o que você acha desse processo espiritual no umbral, especialmente no Vale dos Assassinos. Pedrinho Matador enfrenta não apenas o confronto com sua própria consciência, mas também a presença de espíritos sombrios. Segundo o relato do espírito de luz Emmanuel, muitos desses espíritos são antigos companheiros de Pedrinho, almas igualmente atormentadas que, em vida, compartilharam dos mesmos caminhos de violência e crime. Agora, juntos na dimensão de sofrimento, eles seguem Pedrinho como sombras vivas, alimentando-se de suas energias de culpa, medo e revolta. Esses espíritos sombrios não são apenas reflexos de seu passado, mas também consequências de suas escolhas em vida. Pedrinho foi responsável por liderar ações de vingança e morte, e muitos dos espíritos que agora o rodeiam foram direta ou indiretamente influenciados por suas ações. É como se essas entidades fossem atraídas pela vibração que ele emana, criando um ciclo de opressão que o mantém preso em um estado de angústia profunda. Emmanuel explica que essas entidades agem como espelhos distorcidos, constantemente lembrando Pedrinho das escolhas que o trouxeram até ali. Elas o culpam, o desafiam e, em alguns casos, tentam manipulá-lo a permanecer no mesmo padrão de pensamento que o levou à queda. No entanto, Emmanuel também ressalta que esses espíritos são, eles próprios, vítimas de sua ignorância e do sofrimento que carregam. Esse cenário reforça um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Tudo no mundo espiritual é regido pela lei de afinidade. Pedrinho, ao vibrar em sentimentos de culpa, revolta e resistência ao arrependimento, conecta-se naturalmente com entidades que compartilham dessas mesmas vibrações. É como se sua mente fosse uma antena, atraindo aquilo que sintoniza. Mesmo em meio à escuridão, há uma oportunidade de mudança. Emmanuel e outros espíritos de luz que trabalham nesse vale
dedicam-se a ajudar tanto Pedrinho quanto os espíritos sombrios que o rodeiam. A presença desses trabalhadores espirituais é como um farol em meio à tempestade, oferecendo um caminho alternativo para aqueles dispostos a mudarem. Ele ainda se recusa a abrir mão de algumas justificativas que utilizava em vida. Ele tenta argumentar que somente eliminava os maus, mas no umbral, as máscaras caem e a verdade surge de forma inevitável. Para que ele possa seguir para um estágio superior de aprendizado, será necessário um profundo processo de autoconhecimento e arrependimento. A presença constante dos espíritos sombrios que o cercam é um lembrete poderoso de que nossas ações na Terra criam laços que nos acompanham após a morte. No entanto, como a doutrina espírita nos ensina, não há destino imutável. Assim, como Pedrinho criou esses laços, ele também pode, com o tempo e esforço espiritual, desfazê-los. Enquanto Pedrinho Matador enfrenta as sombras de seu passado no Vale dos Assassinos, a presença dos espíritos de luz como Emanuel é a prova viva de que a misericórdia divina nunca se ausenta. Emanuel nos relata que, embora o arrependimento ainda esteja distante, pequenos sinais de reflexão começam a surgir em Pedrinho, momentos em que ele parece sentir o peso real de suas ações e questionar o que poderia ter sido diferente. Na doutrina espírita, aprendemos que o arrependimento é a chave para o recomeço. Segundo Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, a evolução do espírito ocorre em 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. O arrependimento, embora doloroso, é o primeiro passo para quebrar os grilhões que prendem um espírito ao umbral. No caso de Pedrinho, esse processo será longo e exigirá dedicação. A energia negativa que ele acumulou ao longo de sua vida, somada à influência dos espíritos sombrios que o cercam, torna difícil encontrar a força para a mudança. No entanto, Emanuel reforça que, em algum momento, o arrependimento virá, e quando isso acontecer, será o início de uma nova jornada. Não uma jornada fácil, mas uma oportunidade de reconstruir sua essência espiritual. Ao final do relato, Emanuel deixa uma mensagem poderosa. Ninguém está além da redenção. O caminho é doloroso, mas sempre possível. Essa frase resume a essência do Espiritismo, a crença na justiça divina e no infinito amor que permite a todos, sem exceção, a oportunidade de recomeçar. Queridos, se você assistiu até aqui, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Sua participação nos ajuda a levar mensagens como essa a mais pessoas. E não se esqueça, Deus está sempre disposto a nos receber de braços abertos, desde que estejamos dispostos a dar o primeiro passo. Na tela final, deixo aqui 2 vídeos para você continuar sua jornada de aprendizado e reflexão. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e sua família. E lembre-se, a luz sempre vencerá as trevas.